Então tá, galera, eu nem acredito. Tá aqui, Thunderbolts, Warren Ellis e Mike Deodato. Você sabe o quanto eu pedi pra Panini publicar. E ô Vini, mas por que a Panini demorou tanto pra lançar, né, uma fase tão aclamada dos Thunderbolts, né, um baita de um quadrinho e tal, né, a gente tá falando de Warren Ellis e Mike Deodato. Gente, a Panini demorou pra lançar porque isso aqui vai flopar. Quantas pessoas se interessam de verdade por Thunderbolts? Lembrando que o filme, tá, não tem nada a ver com esse quadrinho, a equipe é completamente diferente, é outra pegada, e sinceramente eu acredito que se tivesse a ver com o filme, ia flopar do mesmo jeito. Então assim, Panini, obrigado. A boa notícia é, você está inscrito aqui no canal, então eu vou fazer uma recomendação de um grande gibi, então não seja essa pessoa que vai dizer, ah, não vou ler, Thunderbolts, não é legal. Bom, para quem acompanhou a coleção da Salvati, sabe que a editora lançou a metade desse encadernado. Detalhe, né? Esse volume ele tem aquele design da Panini do Marvel Vintage. Ainda bem que eles, né, mantiveram aqui o logo dos Thunderbolts, que eu acho bem bonito. O problema da Salvati ter lançado só o primeiro arco, que é o Fé em Monstros, é que esse quadrinho ele fica legal quando tu lê tudo. Inclusive tem o final do Fé em Monstros é explicado no final do Anjos alguma coisa, que é o segundo arco. Então fica mais esquisito ainda se tu não ler a segunda parte, é Anjos Enjaulados. Gente, o segundo arco disso aqui... Ó, a gente tá traçando uma linha nesse vídeo, tá? A galera fala, a linha entre os homens e os meninos, tá? Então, assim, isso aqui é gibi pra gente grande, tá? Isso aqui é gibi de herói de alto nível. Em primeiro lugar, estamos falando de Warren Ellis e Mike Deodato Jr. O Deodato todo mundo conhece, é um queridão, é um, cara, dos maiores artistas brasileiros de todos os tempos, e o desenho dele aqui é sacanagem. Gente, é cinematográfico, é lindo, o Deodato tá voando. Ao mesmo tempo, tem o Warren Ellis, que, pô, o cara que fez Planetary, Authority, e o Thunderbolts, ele é de 2007. Na prática, essa publicação, ela vem literalmente depois da Guerra Civil. Tá? Na verdade, mais ou menos ao mesmo tempo ali. A Guerra Civil da Marvel acaba em fevereiro lá fora, de 2007, e o Thunderbolt sai a primeira edição em janeiro. Eu acho que todo mundo aqui conhece a Guerra Civil, né? Mas a ideia do quadrinho é basicamente que agora os heróis eles são registrados pelo governo, né? Não existe mais essa coisa do vigilante de rua, não. Agora todo mundo entra na linha do governo e o Tony Stark é a figura central ali, né, comandando o universo Marvel. Aqui ele coloca o Norman Osborn para ser o líder dos Thunderbolts, sim. E a missão dessa equipe de vilões é caçar os heróis não registrados. Vocês estão entendendo que os caras colocaram um grupo liderado por Norman Osborn para caçar os heróis não registrados. Tipo, o Osborn é o cara mais instável do universo Marvel, e esse grupo vai ter mercenário. Cara, é um herói mais esquisito que o outro. Tem um contexto que eu acho que é legal pra entender melhor os Thunderbolts, e isso eu vi lá no Nerd Mochilinha, que eu acredito que boa parte dos leitores brasileiros talvez não peguem exatamente. Mas os Thunderbolts, eles são... eles representam o sentimento do leitor norte-americano pós 11 de setembro, né? Porque se você não está sabendo, né? A própria Guerra Civil é uma referência ao pós 11 de setembro. Tem todo o debate da liberdade versus segurança, né? O governo ele passa a ser enxergado não com bons olhos, né? Ok, para me dar segurança, você está invadindo a minha privacidade. Então o legal dos Thunderbolts é justamente o fato de que eles representam essa desconfiança do eleitor norte-americano no governo, e eles são muito desgraçados, tá? Você não tem ideia, assim, como eles manipulam as pessoas. Ok, vamos lá. Na primeira história aqui, os Thunderbolts, eles precisam caçar o Jack Flag, que é um cara que já foi o Capitão América, então isso até é bem legal, né, porque eles estão justamente caçando um cara que simboliza a galera que é contra o ato de registro, e, gente, não sobra pedra sobre pedra. Só pra vocês terem uma noção, esse grupo é formado pelo Venom, que é simplesmente um monstro que come carne humana, tem o Mercenário, sim, o Mercenário, tipo assim, o cara mais louco do universo Marvel. O Osborn, ele não vai pra campo, tá? Ele é o... Normalmente ele não deveria ir pro campo, né? Mas ele é o cabeça de tudo. Aí tem a Soprano. Cara, tem o Suplício. Você sabe quem é o Suplício? Bom, trazendo um pouco de contexto. O Speedball era um herói, enfim, mais jovem ali da Marvel, que justamente foi o cara que, de certa forma, causou o acidente que leva à Guerra Civil. Porque vocês lembram que teve a explosão lá na escola, e ele se culpa muito, porque graças a ele, né, tem um monte de criança ali morrendo. Então ele acaba se tornando o Suplício, que é um... Só que, meu, o cara é um maluco traumatizado que se causa dor pra conseguir ter poder. Então toda essa primeira parte é basicamente eles caçando heróis,
E, gente, o legal é que é um quadrinho ele é mais pesado que o normal da Marvel. Então, cara, quando o Mercenário entra em cena, é gente morrendo pra tudo que é lado. Eles cruzam linhas que geralmente os gibis de heróis não cruzariam. E assim, a gente tá falando de uma HQ desenhada pelo Mike Deodato, então combina muito esse tom mais realista. E tem um detalhezinho bem simples, mas que é muito legal, que o Deodato retrata o Norman Osborn como o Tommy Lee Jones. Então tem a cara aqui do ator e o roteiro do Warren Ellis é uma aula. Gente, primeiro assim, tá, todo o contexto do universo Marvel com a Guerra Civil já ajuda muito na história, porque é empolgante, gente. A gente tá falando de um grupo de vilões sancionado pelo governo caçando super-herói. Isso por si só seria muito bom. Mas o Ellis, conforme ele vai colocando esses vilões que são completamente descontrolados, Mercenário, o Suplício, o Norman Osborn, o gibi, ele tem uma crescente de tensão. Inclusive, por isso que eu falei que é ruim a Salvage ter publicado só o primeiro arco, porque uma das graças desses Thunderbolts é tu ler tudo. Cara, quando chega na segunda parte, sabe, tipo, é toda uma construção de tensão, tu sabe que a qualquer momento um Thunderbolt vai sacanear o outro, ninguém ali é confiável, ninguém ali é mentalmente perfeito. Tem uma parte legal também relacionada à manipulação da mídia, né, porque os Thunderbolts precisam que as pessoas, né, os cidadãos de Nova York precisam acreditar que eles são super-heróis. Então, cara, é muito bom, sabe? Tu tem a versão do que realmente aconteceu na história e tu tem a versão dos Thunderbolts pra deixar a população confiando neles. Não, não, nós somos super-heróis, vai dar tudo certo. Para terminar, deixa eu trazer uma curiosidade. Você sabe que o Mike Deodato, ele foi o primeiro, o desenhista desse quadrinho, ele foi o primeiro cara a retratar os Thunderbolts lá nos anos 90. Sim, porque a equipe original, ela surge no gibi do Hulk, que justamente era desenhado pelo Mike Deodato. Então, sabe, pouco mais de 10 anos depois, ele volta a desenhar a equipe. E vamos lá, o que tem de extras nesse encadenado da Panini? Gente, tem capas, tá? Tem essas duas capas e a biografia dos autores, tá? Aí uma capa preta, tá? A guarda é preta. Então, sei lá, não tem nada demais. O que eu achei legal é aqui no começo ter esse texto do Gustavo Vícola, é algo que vai ajudar muito o leitor a ter uma noção do contexto, né, o que estava acontecendo na época. Gente, é isso que eu falei, tá? Eu acho que é um quadrinho que vai flopar. Infelizmente, muita gente vai olhar assim, o que eu vou ler, esses Thunderbolts, whatever. É um dos melhores quadrinhos da Marvel dos anos 2000, é divertido pra caramba, principalmente se você ler depois da leitura da Guerra Civil, sabe? Tu pega um em sequência do outro, porque literalmente, né, eles são uma continuidade. Então tá, galera, foi muito bom ter vocês por aqui, recomendar esse gibizão. Eu não acredito que ele saiu, gente, eu tô realmente feliz, tá? Tô feliz porque eu sei que parte da audiência vai correr atrás, vai ler, e depois vai ter mais pessoas aí conhecendo a palavra dos Thunderbolts, tá bom? Foi muito bom ter vocês por aqui, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.